Ok? Eu me chamo Rosalvo Thiago Rufino. Eu fui diretor nesta escola de 1990 até 94. E a minha formação era foi de engenharia mecânica, formado nesta escola. Eu entrei com a primeira turma desta escola em 1953 e assisti o nascimento dessa escola desde antes da sua instalação. Em 1948, quando foi aprovada a lei estadual da Escola de Engenharia de São Carlos, eu era estudante aqui em São Carlos, e foi feita uma verdadeira festa no São Carlos Clube, e eu fazia parte naquela ocasião como ginasiano. Então tivemos a notícia durante um jogo de vôlei, que foi até interrompido o jogo para dar essa notícia, e foi uma aclamação geral. Após isso aí, quando eu estava cursando já o terceiro científico, a primeira conferência feita em São Carlos a respeito da instalação da Escola de Engenharia foi feita pelo professor Soto, nas dependências também do São Carlos Clube, lá no centro da cidade. E o professor Soto então vinha como indicado pela universidade em 1952 falar sobre a instalação da escola, e ele deveria instalar a escola então no ano seguinte. Eu cursava o terceiro científico, então para mim foi o caminho natural para o ano seguinte então fazer o vestibular e entrar junto com a primeira turma nessa escola. Nós éramos 39 alunos, os 39 que iniciaram o curso de engenharia nessa escola. Eu não saí com a primeira turma, saí com 2 ou 3 turmas depois, porque na metade do curso eu perdi meu pai, então tive que trabalhar para me sustentar durante o curso. E acabei me formando em engenharia mecânica no ano de 1960. E desde 60 fui para a vida prática, trabalhar na Nestlé, uma multinacional, e depois de 6 meses retornei à Escola de Engenharia como assistente do professor Dino Ferrarese. E como assistente fiquei aqui até hoje, trabalhando nessa escola como professor da escola. E aqui fiz toda a minha carreira acadêmica, no departamento de engenharia mecânica, doutoramento, livre docência, naquele tempo ainda concurso de professor adjunto, para depois finalmente titular. Terminado o titular, eu fui indicado para a direção da escola e trabalhei como diretor da escola durante 4 anos aí. E nesses 4 anos, nós tivemos a grande satisfação de gerir a escola da maneira mais transparente possível e fazendo com que alunos, desde que eu era ex-aluno dessa escola, alunos, funcionários e professores trabalhassem em uníssono, todos eles trabalhando no mesmo sentido para o engrandecimento da escola. Que eu me sentia honrado e ainda hoje eu me sinto honrado em pertencer a essa escola de engenharia que foi criada de uma maneira ímpar, completamente diferente das demais escolas de engenharia, porque aqui os professores tinham praticamente a missão de trabalhar junto com os alunos o dia inteiro. Era muito difícil encontrar, a gente sair na cidade e não se encontrar com um professor ou outro, etc., com o qual se conversava, com o qual se trocava ideias, e muitos problemas, inclusive, a gente resolvia nas mesas dos bares, conversando com o professor, problema de cálculo, como é que se resolve, o sujeito resolvia para a gente ali. Completamente diferente daquele aluno e daquele tipo de escola que havia em São Paulo na ocasião, que o aluno só via o professor na sala de aula e mais nada. E aqui a gente tinha um contato dioturno com esses professores. Isso gerou uma certa cultura dentro da escola de engenharia, que fez com que a própria escola de engenharia fosse se autodesenvolvendo e conseguiu um nível cultural e um nível tecnológico
muito, mas muito grande mesmo. Uma das grandes honras que nós sentimos é saber que a escola tem a sua projeção nacional e internacional muito alta. Por quê? Porque produz muito, porque desenvolve tecnologia avançada, de última geração, etc. E nós somos conhecidos, tanto na área de engenharia civil, quanto engenharia mecânica, como elétrica, etc. Somos conhecidos no mundo todo, nesses congressos que tem havido por aí, porque em todos eles nós temos nossos participantes lá, mostrando e demonstrando a tecnologia que nós desenvolvemos aqui. Durante a minha gestão na direção da escola, nós desenvolvemos muitos trabalhos de harmonização que tiveram a finalidade de conformar a escola de engenharia de São Carlos, da USP, aos novos parâmetros estatutários estabelecidos pela Universidade de São Paulo. O Regimento Geral de 1990 e o novo estatuto que foi elaborado em 1988. Nós continuamos a mandar, aumentando bastante mesmo, os projetos de pesquisa para a coordenadoria de pesquisa para a reitoria de pesquisa da USP, para a FAPESP, para a FINEP, para a CNPq e órgãos de fomento em geral do Brasil todinho. E essa atitude de buscar dinheiro extra, tanto desses órgãos de fomento, como também das próprias indústrias, fez com que nós desenvolvêssemos muito os nossos laboratórios. Todas as vezes que nós trazemos ex-aluno aqui para a nossa escola, a primeira coisa que nós fazemos questão de mostrar a eles é o estado em que nós temos os nossos laboratórios hoje. Eu, quando me formei aqui, nós tínhamos meia dúzia de laboratórios na escola, não mais que isso. Hoje, nós podemos contar as dezenas de laboratórios, mesmo dentro de um mesmo departamento. E quando então nós trazemos um ex-aluno para cá, nós fazemos questão de pegar na sua área e fazer com que ele passeie por todos os laboratórios existentes para que ele saiba lá fora que aqui nós temos o desenvolvimento de muitas tecnologias que às vezes eles estão necessitando lá fora, mas não têm conhecimento aqui. Dentro desse ponto de vista, na minha gestão de direção, nós estávamos completando 40 anos de idade, essa escola então. Em 1993 nós completávamos 40 anos. E fizemos uma grande reunião de ex-alunos, e com uma festividade aí de 3 dias, pudemos trazer para essa escola cerca de 3.500 pessoas, das quais mil e tantas pessoas eram exatamente ex-alunos. Quer dizer, os ex-alunos voltavam com suas famílias e por isso atingimos um número muito grande de participantes naquela festa. E naquela festa, a opinião geral de todo ex-aluno é a seguinte: a escola mudou muito, os laboratórios que nós estamos vendo hoje não existiam, de fato não existiam mesmo, e cada ano que passa isso continua aumentando. De 10 anos para cá, nós completamos agora 50 anos, continuamos numa curva exponencial, subindo com o número de laboratórios e qualidade também, não só quantidade, mas qualidade também desses laboratórios. E isso entusiasma muito a gente e faz com que a gente se realimente para continuar dizendo cada vez mais alto e bom som que a escola é realmente uma fonte de sabedoria, uma fonte de pesquisa, uma fonte de conhecimento, onde se desenvolve a ciência, onde se desenvolve a tecnologia para o bem da população em geral. Na minha gestão, nós lutamos muito para a construção de edifícios para acomodação de pessoas, não só de laboratórios, como também de salas de aula. Nós tínhamos déficit de salas de aula na minha gestão e lutamos muito até conseguirmos exatamente o que se chama bloco D hoje, bloco D de salas de aula, e também alguns laboratórios que nós aumentamos, desenvolvemos. E ainda nesse sentido, eu solicitei junto à Prefeitura Municipal um terreno para instalação de um centro de tecnologia bem quase em frente às instalações da Volkswagen aqui, a fábrica de motores da Volkswagen aqui no Brasil. E lá nós conseguimos então da Prefeitura e da Câmara Municipal um terreno com 65 mil metros quadrados, que deveria ser usado para a instalação de laboratório de desenvolvimento. Laboratório de pesquisa, laboratórios mestres continuariam neste campus, porém lá a gente teria laboratório de desenvolvimento e mais ligado com a comunidade do que outra coisa.
E só que esse terreno, nesses 10 anos que já se foram, ainda não foi apropriado e a escola não prosseguiu na utilização daquelas terras lá. Nós, nessa ocasião também, o ministro da Saúde e ministro da Educação era o professor José Goldberg, que tinha sido reitor na Universidade de São Paulo alguns anos antes. E ele iniciou, junto com o governo Collor, o estudo dos CIATs. E nessa ocasião nós fomos chamados a Brasília, juntamente com o reitor, o então reitor, que era Roberto Lobo, para nós fazermos o desenvolvimento desses CIATs. E aqui nós tínhamos elementos no departamento de estrutura dessa escola, tínhamos elementos exatamente capazes, competentes para fazer isso, mas por questões políticas esses CIATs não saíram, infelizmente. Na minha gestão ainda nós conseguimos definitivamente a passagem da escritura do BROA, onde está lá o Departamento de Hidráulica, tem o seu Instituto de Saneamento Básico, está lá no BROA. E uma máquina que nós conseguimos de alta precisão, foi nessa ocasião também, a máquina que está instalada no Departamento de Engenharia Mecânica, uma máquina de usinagem de altíssima precisão, atingindo até a nanometria. Essa máquina foi importada com anuência explícita e direta do governo Bush pai, nos Estados Unidos. Essa máquina americana é uma máquina que nós só pudemos comprar e só pudemos importar porque foi afirmado nesse documento que eu assinei que essa máquina seria apenas para uso de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Essa máquina para nós hoje é um orgulho. Poucas nações, não digo universidade, poucas nações no mundo têm uma máquina desse tipo. Na minha gestão, em comemoração aos 40 anos, nós fizemos um ciclo de palestras nessa escola, e eu gostaria de citá-las aqui, que é muito importante para isso aqui, que é uma visão que nós tínhamos de fazer a ligação desta escola com o meio ambiente, com a comunidade. E nós trouxemos aqui, em 9 de março, o general Oswaldo Muniz Oliva. Ele veio falar sobre o exercício do poder no Brasil, uma visão geopolítica. Depois, dia 29 de abril, trouxemos aqui o então engenheiro Luiz Fernando Furlan para falar sobre o Mercosul. O Luiz Fernando Furlan hoje exatamente é um dos ministros do governo Lula, do atual coisa. Em 30 de abril, trouxemos o Dr. Wagner Rossi, que era secretário do Estado de São Paulo, para falar sobre política de transporte no Estado de São Paulo. Em 27 de maio de 1993, trouxemos um conferencista, presidente da Copersucar, Dr. João Guilherme Sabino Meto, que foi ex-aluno desta escola, para falar sobre energia da biomassa, aspectos tecnológicos e econômicos da produção. Em seguida, nós trouxemos o senhor Guilherme Sortino, para falar sobre a implementação da SAE Brasil, subseção de São Carlos, Society of Automotive Engineers. Trouxemos também o professor Euro Brandão, que havia sido ministro da Educação, para falar sobre a educação aqui no Brasil. Em 25 de agosto, trouxemos aqui o Dr. Celso Varga, presidente da Freios Varga, para falar sobre a qualidade de maneira geral na indústria. Celso Varga havia conseguido na sua indústria Freios Vargas aqui em Limeira um índice de qualidade que era do mesmo nível internacional. Então nós pedimos que ele trouxesse para cá a sua experiência. Ele veio numa palestra dia 25 de agosto falar sobre isso aí. Em seguida, trouxemos o engenheiro Diomedes Cesário da Silva, que foi exatamente um ex-aluno nosso trabalhando na Petrobras. Ele era presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras e veio falar sobre o setor do petróleo e o desenvolvimento nacional. Isso aconteceu em 23 de setembro de 93. Trouxemos aqui o senhor Alberto Goldman, então ministro dos Transportes, ministro de Estado dos Transportes daquela ocasião, 22 de outubro de 1993, para falar sobre a política nacional de transportes. Trouxemos aqui o Dr. César Calegari, pessoa ligada à administração estadual. Naquele tempo ele era presidente da FDTE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, da Secretaria da Educação. E ele falou sobre o ensino do primeiro e segundo grau e o relacionamento com as universidades. Isso aconteceu exatamente dia 17 de novembro
de 1993. E ainda nesse ano de 93, nós trouxemos para cá um professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, para dar um curso optativo para todos os alunos, a todos os cursos da Escola de Engenharia de São Carlos, que tratasse da epistemologia. A ideia nossa nessa ocasião é fazer com que o aluno de engenharia e o aluno de ciências exatas, que é o nosso caso, que ele refletisse um pouco sobre a teoria do conhecimento e conhecesse um pouquinho de debates e conseguisse, ao ouvir uma exposição de quem quer que seja, soubesse conversar e debater com essa pessoa, perguntar por que isto, por que aquilo, quando, onde, como, etc. Então, esse desenvolvimento que eu sempre notei que na Escola de Engenharia de São Carlos nós nunca tivemos, porque nós estamos num campus exatamente isolado de ciências exatas, e a gente precisaria de alguém que mexesse um pouquinho com essa teoria do debate, essa teoria de discussão que a filosofia pode fornecer muito bem através desse curso de epistemologia. É um curso que eu, como diretor da escola, na ocasião, eu fui de classe em classe, a todas as classes, desde o primeiro até o quinto ano da escola, desde o primeiro semestre até o 10º semestre, explicando que naquele segundo semestre nós teríamos um professor da Faculdade de Filosofia da USP, São Paulo, ministrando esse curso com essa finalidade, de fazer com que as pessoas raciocinassem sobre o que estão falando, sobre o que está sendo dito. Esse curso nasceu da seguinte forma: eu recebi uma ocasião um pedido de um ex-aluno, pedindo que eu indicasse para ele, para a indústria onde ele estava gerenciando, na região metropolitana. Ele estava gerenciando uma multinacional, e era diretor técnico lá, e queria um engenheiro. E queria que eu indicasse esse engenheiro mecânico para ele. E a minha pergunta na ocasião foi o seguinte: você quer um engenheiro de chão de fábrica ou quer um engenheiro de concepção, engenheiro de projeto, um engenheiro que trabalha naquele tempo trabalhava em prancheta? Trabalha em prancheta é um sujeito que é capaz de conceber projetos novos, desenvolver projetos novos, etc. e passar para você, ou alguém que acompanhe a fabricação dentro da fábrica, no chão de fábrica. E ele simplesmente me respondeu por telefone: Rosalvo, eu quero um engenheiro que pense, apenas que pense, porque os vendedores que nós recebemos aqui todos os dias, é a fábrica muito grande, os vendedores vêm dizendo que a sua matriz da Alemanha, a sua matriz do Japão, a sua matriz sei lá de onde, desenvolveu uma máquina mirabulosa que faz isso, faz aquilo, e o nosso engenheiro ouve tudo aquilo e ele tem que saber argumentar e contra-argumentar com um vendedor desse, que um vendedor vem preparado a falar as melhores coisas a respeito daquele equipamento. E o engenheiro que nós temos aqui é o fulano que vai ter as condições de dizer: olha, nós podemos comprar uma máquina dessa que às vezes são alguns milhões de cruzeiros, ou de novos cruzeiros naquele tempo, né? Então eu quero alguém que pense, que ouça as informações que o sujeito do marketing está fazendo e que saiba filtrar daquelas informações aquelas que são verdadeiramente, cientificamente ou tecnologicamente perfeitas, e saiba argumentar contra, para se ter uma certeza absoluta daquilo que está gastando dinheiro. E esse curso de epistemologia foi dado então nessas condições. Infelizmente foi um curso que não teve prosseguimento. Nem no ano seguinte aconteceu, depois acabou meu mandato e nós não tivemos quaisquer outras consequências sobre isso aí. Eu só gostaria de encerrar dizendo que eu sinto um orgulho imenso de ter participado desta escola desde antes da sua instalação, porque eu já participava das festividades e dos trabalhos para que ela fosse instalada. E assisti à sua instalação, entrei junto com a primeira turma, não saí junto com a primeira turma, mas entrei junto com a primeira turma e estou aqui até hoje. Quer dizer, eu sou capaz de dizer que eu contemplei os 50 anos que essa escola está completando hoje. Claro que eu não vou aguardar os outros 50 anos que vêm pela frente, mas que eu tenho impressão absoluta e certeza de que eu me sentiria mais orgulhoso e mais envaidecido ainda, que eu tenho certeza que mais 50 anos essa escola terá a sua projeção em muito maior escala, em muito maior intensidade do que tem hoje. É isso que eu gostaria de deixar claro para vocês.